Vamos dar continuidade ao nosso conhecimento, à nossa construção, à nossa aula. Eu estava falando sobre teorias de enfermagem. As teorias de enfermagem, vimos que são um eixo condutor da ciência da enfermagem. São elas que pautam os caminhos que nós devemos percorrer. Quando nós falamos em teorias de enfermagem, nós temos que compreender que essas teorias, elas fazem uma interligação entre duas situações, que são os fenômenos e os conceitos, tá? Então, as teorias de enfermagem interligam os fenômenos e os conceitos. Nós vimos anteriormente que os fenômenos, eles são considerados como fenômenos concretos e fenômenos abstratos, tá? Esses fenômenos concretos são aqueles palpáveis que estão presentes no nosso dia a dia. A maca é um fenômeno concreto, o ventilador mecânico é um fenômeno concreto, a bomba de infusão é um fenômeno concreto, o estetoscópio é um fenômeno concreto, fenômenos estes que fazem parte da nossa assistência, que fazem parte do nosso atendimento, seja de forma direta, seja de forma indireta, mas estão ali no contexto da enfermagem, tá? E os fenômenos abstratos são justamente esses que não são palpáveis, a humanização, o próprio cuidado, todos esses contextos que nós não conseguimos palpar, mas que estão dentro da nossa atuação, são os fenômenos abstratos, tá? E por que é importante nós entendermos a aplicação das teorias de enfermagem? As teorias de enfermagem juntam esses conceitos abstratos, conceitos concretos e articulam, tá? Articulando esses contextos, esses conceitos, juntando esses fenômenos, nós temos aí uma explicação sobre o que vai acontecer. Então, por exemplo, a teoria do autocuidado. Nós temos fenômenos específicos, conceitos específicos que estão envolvidos ali e que são juntados, como, por exemplo, o cuidado, que é a enfermagem, a possibilidade desse paciente desenvolver o seu próprio cuidado, a recuperação, a saúde, são conceitos que estão ali articulados nessa teoria. Estando articulados, nós temos uma explicação sobre a junção deles. Olha, quando eu junto enfermagem e cuidado e ambiente, eu vou ter essa repercussão com o nosso paciente. Então, é positivo que se utilize esses fenômenos, se articule esses fenômenos para que você consiga atender adequadamente seu paciente. Então, cada teoria de enfermagem possui fenômenos específicos, de modo que nós temos os fenômenos nucleares, nós chamamos assim, fenômenos nucleares da enfermagem, que é o próprio cuidado, a enfermagem, o ambiente, são fenômenos que sempre vão estar dentro das teorias de enfermagem. Então, as teorias de enfermagem, todas elas trazem o cuidado, a enfermagem como um fenômeno que vai ser articulado entre outros fenômenos, tá? Claro que nós temos a agregação de outras teorias que não são da enfermagem, principalmente da área da psicologia, que também nos fundamenta bastante para poder desenvolver algumas atividades específicas. Então, é válido também agregarmos outras teorias que não da enfermagem para que a gente atenda adequadamente o nosso paciente, tá? Mas nunca deixar de considerar também as teorias de enfermagem. Toda teoria, independente se é de enfermagem, se é teoria da medicina, se é teoria da tecnologia da informação, toda teoria busca explicar fenômenos e conceitos para dizer justamente para aquelas pessoas que estão dentro daquela ciência qual é o melhor caminho se nós estivermos nos deparando com determinados conceitos, com determinados fenômenos, tá? Então, esses fenômenos são nomeados pelas teorias, além de serem nomeados, eles vão ser comunicados, tá? Vão ser juntados, articulados, para dizer para você exatamente o que
se você mistura o amarelo com verde, que cor que vai dar? Se você mistura o azul com o amarelo, que cor que vai dar? Então, de uma forma bem simples, é assim. As teorias juntam os fenômenos e te dizem, olha, se você juntar o fenômeno ambiente com o fenômeno cuidado, você vai ter esse resultado, você vai ter uma melhora do seu paciente, você vai ter uma organização de avaliação do seu paciente. Foi o que Florence fez. Florence utilizou muito o conceito, o fenômeno ambiente e cuidado, onde ela juntou ali, ela segregou quem eram os pacientes com mais gravidade, quem eram os pacientes que precisavam ter um cuidado mais direto, um cuidado mais insistente, né, mais vigilante, quem eram os pacientes que poderiam estar ali num cuidado, digamos assim, um pouco menos incisivo. Então, Florence foi a nossa precursora nesse contexto de desenvolvimento de teoria. Inclusive, ela é considerada a primeira teorista da enfermagem. Ela foi concebida como a primeira teorista de enfermagem. A partir dela, nós temos aí, na década de 50, um início de construção de teorias, na década de 70, um boom na construção de teorias de enfermagem que vem até hoje aí presente na enfermagem como ciência, justamente porque nós falamos no momento anterior, justamente porque essas teorias são um eixo condutor da enfermagem. Então, é importante que o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem sejam pautados anteriormente por teorias de enfermagem.